Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo, Senhor Jesus, neste sábado, dia 4 de outubro de 2025, primeiro sábado do 10º mês do ano 2025, sábado, dia 4 de outubro. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a terceira parte da nova série de mensagens que nós estamos sobre a parábola das 10 virgens. Já vimos a primeira parte, que tem como tema quem são as 10 virgens. A segunda parte que vimos a semana retrasada, que tem como tema quem são as virgens loucas e as virgens prudentes do reino dos céus. Hoje então vamos conhecer então a terceira parte, que tem a ver com o procedimento, com o comportamento, seja das virgens loucas. Eu vou fazer oração e em seguida então o Espírito vai ministrar por intermédio de mim, abrindo então assim a nossa mente, o nosso coração, que é para a gente conhecer a verdade e se libertar da ignorância. Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra e um prazer estar em oração na Tua eterna, soberana e santa presença. A Tua palavra ela declara dizendo que tende, pois, irmãos, intrepidez, a ousadia ao entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho que Ele nos consagrou através do seu isto é, pela sua carne. Tendo um grande sumo sacerdote na casa de Deus, aproximemo-nos diante dele com o coração puro, tendo o coração purificado de toda má consciência, o corpo lavado com água. Senhor Jesus, o Senhor declara a Tua santa palavra no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo número 12, diz o seguinte, que eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Senhor Jesus, tudo que eu desejo neste dia é que a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pó, o meu ego, e que o Teu Espírito ele venha a crescer, ele venha a ministrar por intermédio de mim. Toma a direção dessa terceira parte, dessa nova série de mensagens sobre a parábola das 10 virgens, que o Senhor possa libertar essa pessoa da ignorância, ajudar ela a se posicionar e a tomar a decisão de entregar a sua vida para Cristo Jesus, de viver uma vida segundo os preceitos sagrados. Só tenho que louvar e agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa terceira parte dessa nova série de mensagens que nós estamos sobre a parábola das 10 virgens, está em 4 textos do cânon sagrado, 2 estão na antiga aliança. O primeiro que vamos ler está no segundo livro de Moisés, Êxodo capítulo número 29, versículo de número 7, Deus falando: então tomarás o óleo da unção e o derramarás sobre a cabeça, assim ungirás. E a segunda parte que vai corroborar esse texto de Êxodo está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo número 13, capítulo número 16, versículo número 13, o texto sagrado que tomou Samuel o seu vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O terceiro e o quarto texto está na Nova Aliança, no Evangelho de Mateus, capítulo número 25. Mateus, capítulo número 25, deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo número 25, versículo número 3 e 4. Diz o texto sagrado que as loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. 4. No entanto, as prudentes, além das suas lâmpadas, levaram azeite de reserva nas suas vasilhas. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa terceira parte da série de mensagens que nós estamos sobre a parábola das 10 virgens, a terceira parte ela tem como tema por que
as virgens loucas viviam sem azeite nas suas vasilhas, o que simboliza a palavra azeite na Bíblia Sagrada. No livro de Êxodo, capítulo número 29, versículo número 7, tem algo interessante, Deus falando para Moisés uma lei sobre o azeite, e declara o seguinte aqui: tomarás o azeite ou o óleo da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim ungirás. Eu fui pesquisar, a palavra azeite, ela é de origem árabe e tem como definição sumo de azeitona. O azeite é um dos alimentos mais consumidos no mundo inteiro, principalmente na cultura judaica, né? Já que esse alimento ele é muito referenciado na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E existem 3 tipos de azeite que nós temos atualmente no mundo inteiro. Primeiro é o azeite virgem, o segundo é o extra virgem e o terceiro é o azeite único. Haja visto que entre esses 3, o original é o extra virgem, que talvez é o azeite mais caro que tem no mercado, porque ele é extraído da verdadeira prensa de óleo. E no livro do profeta Samuel, no capítulo número 16, antes de falar do livro do profeta Samuel, na Bíblia Sagrada o azeite ele é muito utilizado na antiga aliança. Ela foi muito usado pelos judeus. Eu fui pesquisar, existem 3 religiões monoteístas no mundo inteiro que consomem muito esse alimento. A palavra monoteísta significa aquelas religiões que adoram um só Deus. Aqui nós temos os judeus, nós temos os cristãos e nós temos os muçulmanos. E o azeite ele foi utilizado por vários fins no cânon sagrado. Por exemplo, na antiga aliança ele era usado aqui para ungir objetos, né? Por exemplo, na construção do tabernáculo, Deus ele vai falar que é para Moisés usar o azeite, esse óleo, que é para ungir o tabernáculo, assim como também os utensílios sagrados. Na parábola das 10 virgens, nós vemos que ele era usado, que é para ungir as lamparinas, as lâmpadas. E para além desse fim, que o azeite ele era usado no cânon sagrado, ele também era usado que é para unção de homens que Deus levantava. Por exemplo, né? O azeite ele era usado que é para ungir reis, sacerdotes e profetas. Haja visto, meu amigo, minha amiga, com exceção, porque eu fui pesquisar no segundo livro de Reis, no capítulo de número 2, que fala sobre a unção de Eliseu, né? Quando Deus ele manda que é para Elias e ungir o seu sucessor, Deus ele fala que é para Elias levar o óleo e ungir Eliseu, que seria o seu sucessor. Já no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 16, versículo de número 13, falando a respeito de Davi, quando Deus ele mandou que é para o profeta e ungir o sucessor do rei Saul, e na casa de Jessé ungir um dos seus filhos. No versículo número 13 fala que o profeta Samuel ele tomou o seu vaso e ungiu Davi, derramou o óleo sobre a sua cabeça, no meio dos seus irmãos. Então o azeite na antiga aliança ele era usado aqui para ungir objetos, utensílios sagrados. E no Novo Testamento, na Epístola de Tiago, no capítulo 5, no versículo número 12, tem algo interessante. Tiago ele fala que se está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e esses vão derramar sobre ele o óleo da unção. Você vê que Tiago ele fala também que ele era usado que para ungir doentes. Então você vê que é muito consumido azeite nas culturas, nas religiões monoteístas. E você vê que para além dos objetos era usado aqui para ungir reis, sacerdotes e profetas. Falamos do rei Davi, falamos exceção do profeta Eliseu, porque nem todos, a maior parte dos profetas, né,
eles não foram ungidos com óleo, foram homens que Deus levantou, exceção de Eliseu, né, que a Bíblia fala que Deus falou que para Elias era ungir Eliseu, mas Elias não foi, Deus não derramaram óleo sobre a sua cabeça. Você vê que no caso do profeta é exceção, mas era mais reis sacerdotes, na maior parte que recebiam a unção do óleo. Já na nova aliança, meu amigo, minha amiga, o azeite, ele simboliza, ele representa o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Você vê que no versículo 13 de 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, fala que quando Samuel derramou o óleo da unção sobre Davi, o texto ele na sequência fala que desde aquele dia em diante o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E na parábola das 10 virgens, no capítulo 25, versículo número 3, 4, fala que as loucas, ao levarem as loucas, elas não levaram azeite consigo nas suas vasilhas. Aqui tem uma característica que é visível para as virgens loucas. As virgens loucas, meu amigo, minha amiga, elas vivem sem o azeite, porque no versículo 4 fala que as prudentes, elas tinham azeite, mas elas levaram de reserva consigo nas suas vasilhas. Meu amigo, minha amiga, o azeite, ele representa o Espírito de Deus, representa o Espírito Santo. E é exatamente isso porque que a maior parte das pessoas que frequentam a igreja, elas não conhecem Deus, elas não conhecem o Espírito Santo e elas não têm interesse na vida cristã. Nós vimos que as virgens loucas na semana retrasada, eles são loucos porque eles são frios nas coisas de Deus, eles são frios nas coisas sagradas. Os loucos são aqueles que eles até se contentam em ser virgem, mas vivem como os pagãos, vivem como os ímpios, são consumidores das coisas que esse mundo oferece, que ferem os princípios sagrados. As virgens loucas são aquelas que têm prazer no pecado, eles até estão na igreja, mas são consumidores das obras da carne mencionadas em Gálatas capítulo número 5, versículo de número 16. Paulo ele fala que as obras da carne são consumidas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias. As virgens loucas, elas praticam as obras da carne. Porque você vê que tem muitas pessoas que frequentam a igreja, elas estão dentro da igreja, mas são loucas por quê? Porque não nasceram de novo, porque não receberam, não passaram pelo processo da regeneração. Por isso que você vê que a maioria não consegue ouvir a voz de Deus, a maioria não consegue pregar, a maioria não consegue entender a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque eles não têm o azeite. O azeite, meu amigo, minha amiga, simboliza o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, meu amigo, minha amiga, não tem como você ter o prazer no devocional, porque o devocional, a palavra devocional é o momento que os cristãos eles tiram, que é para oração, que é para o estudo da Bíblia Sagrada, que é para meditar, que é para o jejum. Você vê que os loucos não conseguem fazer essas coisas, porque o próprio nome diz, eles são loucos. Eles até vão para a igreja, mas eles não têm prazer no devocional. Eles falam, eu vou para a igreja, eu vou no monte orar. E você vê que os loucos, eles só têm prazer nas coisas de Deus quando se apresenta um problema na vida dele, ou quando ele quer resolver um problema. Então ele vai se lembrar, não, eu tenho que orar porque eu quero resolver esse problema. As virgens loucas, que é a grande massa das pessoas que abarrotam o templo, eles buscam a Deus não pelo que Deus ele é, mas sim pelo aquilo que Deus pode fazer. Nunca se perguntaste por que as denominações neopentecostais, aqui a palavra neopentecostal, são aquelas igrejas que elas são abarrotadas porque buscam a Deus, porque querem resolver os problemas da vida, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas na área sentimental. As virgens loucas são aqueles cristãos que abarrotam o templo, que buscam a Deus não pelo aquilo que Deus ele é, mas sim pelo aquilo que Deus pode fazer. Nunca se perguntaste por que as igrejas neopentecostais elas estão abarrotadas? Porque a maior parte das pessoas que abarrotam os templos
no mundo inteiro, elas estão cheias de problemas. Sabe por que elas são? Sabe por que a maior parte das pessoas que abarrotam o templo estão cheios de problemas? Porque eles são loucos. Eles buscam a Deus porque querem solução dos problemas. Basta Deus resolver um problema, ou basta a Vitória começar a se desenhar na vida das virgens loucas. Aí ele não vai orar, ele não vai jejuar, ele não vai devocionar o Senhor, ele não vai servir a Deus por aquilo que Deus ele é. Por isso que você vê que quando as pessoas estão bem, quando as pessoas estão a correr bem na vida, as pessoas não querem servir a Deus, as pessoas querem desfrutar das obras da carne. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas praticam as obras da carne. São viciados em pornografia, são bêbados, são fumantes inveterados, são frios, são mundanos, se comportam como ímpios. E você vê que o texto fala que as virgens loucas não levaram azeite consigo nas suas vasilhas. Sem o azeite e sem o Espírito Santo, não tem como. Não tem como você entender a Bíblia Sagrada. Olha, esse livro aqui, a Bíblia Sagrada, é um livro poderoso, é um livro terrível. Olha, as pessoas elas têm Bíblia em casa, muitas pessoas têm Bíblia nas suas casas, adornando biblioteca, mas quando as pessoas leem a Bíblia, não conseguem apanhar nada, não conseguem entender nada. Sabe por quê? Porque esse é um livro espiritual, que é para você conseguir entender a Bíblia Sagrada, ouvir revelação de Deus, entender, ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito. Você tem que ter o azeite, você tem que ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem como você entender esse livro, não tem como você esfoliar, devorar as páginas desse livro aqui e você ouvir a voz de Deus. Não tem como, não tem como. E tem mais do que isso. Para além das virgens loucas não entenderem a Bíblia, não tem Bíblia, não tem o prazer na Bíblia. Porque o que vai levar um cristão, sabe o que o Espírito Santo ele faz? O Espírito Santo ele ajuda o cristão, as virgens prudentes no caso, que são a minoria da minoria da minoria, que frequentam a igreja, que nasceram de novo, que têm Deus. O Espírito Santo vai levar os prudentes, que são o pouco dos cristãos que conhecem a Deus, a ter fome, a se aproximar mais de Deus, a orar mais, a pregar mais a palavra de Deus, a jejuar mais, a fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Ide por todo mundo e pregai a palavra. As virgens loucas, elas simplesmente se contentam em ir para a igreja. E eu quando falo virgem louca, também posso englobar pessoas que pregam que estão no templo, porque tem muitos que pregam que estão no templo, que tem um cargo eclesiástico, que a ambição deles, que a ganância deles é simplesmente prender o povo dentro da sua denominação, que é para assim a vida deles ser melhor. Mas meu amigo, minha amiga, essa obra, ela não é dos homens, ela é feita pelos homens, mas ela é dirigida pelo Espírito Santo. O que é que o Senhor falou? De graça receber e de graça dai. Mas sabe por que muitos não conseguem pregar a palavra de Deus sem pedir oferta, sem pedir dízimo? Sabe por quê? Porque eles assinaram muitos contratos. Porque assim, meu amigo, minha amiga, quanto mais igreja grande um pastor tiver, mais subcarregado ele vai estar e mais preso ele vai estar. Deus me deu, meu amigo, minha amiga, o ministério de um evangelista. É claro, Deus me chamou para ser missionário, mas o ministério que Deus me deu é de um evangelista, é de pregar a palavra. De pregar a palavra e sem ficar preocupado se vou perder povo, se as pessoas vão gostar de mim ou não. Mas quando as pessoas têm cargo, quando as pessoas têm, aqueles que pregam têm igrejas grandes, ele vai ficar preso àquilo. Por quê? Porque ele vai estar limitado em falar coisas que Deus vai iluminar a mente e o coração dele. Porque ele vai falar, não, eu não posso falar isso, porque eu se falar isso, eu vou perder esse membro, porque esse membro aqui é que dá o dízimo mais elevado da minha igreja. Então eu não posso falar isso, eu não posso ferir as pessoas. Por isso você vê que as revelações desapareceram, sumiram de muitos lugares. Porque muitos que a princípio eram prudentes, com o tempo viraram loucos. Por quê? Porque a cabeça deles, eles se encarregaram de ter muitas responsabilidades. E é sempre assim, é claro, meu amigo, que quanto mais ocupação, quanto mais carregado um homem e uma mulher tiver,
menos tempo ele vai ter que é para passar na presença de Deus. E é exatamente isso que Deus ele quer. Deus ele quer que o ser humano fique carregado ao ponto que ele se preocupe simplesmente com as coisas dessa vida e ele venha a perder a sua alma. Por isso que no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo de número 20, Deus ele bradou lá do alto: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Sabe quando é que as pessoas se tornam loucas? Quando elas estão muito carregadas, quando elas estão muito preocupadas com as suas preocupações. As suas preocupações é mais prioritário para muitos que frequentam templos. O mais importante é a sua viagem, é o seu casamento, são os seus negócios, são os seus desejos, são os seus prazeres, é tudo aquilo que lhe dá satisfação. Se você vive assim e você frequenta uma igreja, eu tenho uma triste notícia para você. Você é uma virgem louca. Você é uma virgem louca e pior, você não tem um azeite, você não tem um Espírito Santo. Por isso que Jesus ele falou para Nicodemo no Evangelho de João, no capítulo 4, dizendo o seguinte aqui: em verdade, em verdade, em verdade te digo que quem não nascer da água, a água aqui representa a palavra de Deus, o Espírito Santo que entra em ação, não pode entrar no reino dos céus. As virgens loucas não entrarão no reino dos céus porque eles são loucos. Meu amigo, minha amiga, Deus ele não olha para o cargo eclesiástico que um homem ocupa, não. Olha, o que eu amo na vida cristã é que Deus ele não olha o título eclesiástico que um homem ocupa, que uma mulher ocupa, mas sim o nível, a dimensão, o volume de entrega que um homem, uma mulher, que um adolescente vai se entregando para ele. É naquela proporção que Deus ele vai usar aquele homem. Se você está num local, se você frequenta uma igreja, você vê que não tem palavra de Deus, não tem revelação, é porque aquela pessoa que está lá, que está a pregar, o nível dele de entrega com Deus é superficial, é muito pequeno. O conhecimento de Deus ele é muito pequeno, porque uma das recomendações para o obreiro, ele tem que ser aprovado. Sabe o que é isso, meu amigo, minha amiga? Ele tem que ter o azeite e ele tem que manejar, tem que decorar as escrituras sagradas, que é o manual do fabricante, que é a palavra da verdade. Sem o azeite não tem como você ler a Bíblia, não tem como. É aquilo que eu te falei, se você frequenta uma igreja, né? Você fala, não, missionário, eu frequento a igreja tal, né? Você fala, não, eu frequento a igreja tal, eu sou membro da igreja tal, mas o teu cotidiano, você fala palavrão, você tem mais prazer em assistir televisão, você tem mais prazer na prostituição, na impureza, na lascívia, você tem mais, a tua índole, a tua tendência é mais para a fofoca, é mais para as brigas, é mais para as bebedices, é mais para as porfias. Se você fala que você frequenta uma igreja, mas você tem aquele tipo de comportamento de ir de casa em casa falando dos defeitos que você vê na vida dos outros, até você pode pregar. Eu tenho uma triste notícia para você. Você é uma virgem louca e você não tem um azeite, você não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo ele só vem. Sabe por que a Bíblia fala que Davi era homem segundo o coração de Deus, mesmo Davi cometendo pecados horrendos? Porque Davi, ele tinha o azeite. Você vê que a Bíblia fala no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo número 13, que quando Samuel ele tomou o seu vaso e pegou o óleo da unção e o derramou sobre a sua cabeça, o texto fala que desde aquele dia em diante o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Por isso que você vê que no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 11, que retrata, que narra sobre o adultério, sobre o homicídio, sobre o adultério do rei Davi, quando Davi ele se envolveu com Batseba, que era a mulher do seu oficial Urias, e mandou matar o seu oficial. Davi ele pagou 4 vezes pelos erros que ele cometeu. Mas no livro de Salmos, capítulo número 21, que Davi ele comenta o seu pecado, ele fala para Deus: não retira de mim o seu espírito. Tu me conheces, ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito excelente. Você vê que Davi ele errou, mas Davi ele não se afastou de Deus como Saul. Sabe por quê? Porque Davi ele tinha o azeite, ele tinha o Espírito Santo.
Sabe por que as pessoas se apostatam da fé? Eu não estou a falar daqueles que mudam de igreja, não. Você até pode mudar, você faz parte de um sistema eclesiástico. Uma coisa é você mudar de sistema, de denominação evangélica. Uma coisa é você se apostatar, abandonar os caminhos de Deus e se tornar um ímpio. Essa é outra coisa. Mas sabe por que as pessoas elas se apostatam, eles abandonam a fé? Porque não tem um azeite, não nasceram novo, não tem o Espírito Santo. A pessoa que tem um azeite, ela até pode frequentar uma igreja, ela até pode ser humilhada, ela até pode ser pisada, ela até pode sair daquele local e ir por outros sítios, ir num local que não tem igreja, mas como ele tem um azeite, ele tem o Espírito Santo vai pegar aquele cristão e vai lhe usar em um tempo, em uma época. As pessoas que não deixam de falar de Deus, que não abandonam o caminho de Deus, são as pessoas que têm um azeite, são as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo ele fala na primeira epístola aos Coríntios, né? Se não estou enganado, no capítulo 13, ele fala aqui: examinai o homem a si mesmo. Você tem que se examinar se você é uma virgem louca ou é uma virgem prudente. Algo que me chamou a atenção, você vê que fala aqui: as virgens prudentes, para além das suas lâmpadas, levaram consigo de reserva azeite. Sabe o que significa dizer, meu amigo, minha amiga, aqui? A pessoa que tem o Espírito Santo, ele não se contenta simplesmente em saber que tem o Espírito Santo. Ele quer mais, ele quer buscar mais, ele não consegue parar. Alguém que tem o Espírito Santo, ele vai ter sempre prazer de pregar mais, ele vai ter sempre prazer de orar mais, ele vai ter sempre prazer nas coisas de Deus, ele não vai parar. Sabe por quê? Porque o azeite está dentro dele, ele tem azeite de reserva. Você é uma virgem louca ou você é uma virgem prudente? Porque as loucas, quando lhe dá na telha, quando lhe dá na cabeça, ele vai orar. Você vê que as loucas, eles são inconstantes. Um dia ora, outro dia não ora. Um dia lê a Bíblia, outro dia não lê a Bíblia. Uma semana vai na igreja, outra semana não vem na igreja. Olha, as virgens loucas, quando tudo está bem, eles ficam felizes, eles querem orar, querem ler a Bíblia, querem devocionar o Senhor, querem fazer oferta, querem servir a Deus. Mas basta as tempestades, os problemas da vida começarem a vir, as loucas elas começam a murmurar, começam a falar: por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? As loucas começam a comparar, falam: não, eu sou filho de Deus, eu estou a passar por isso, aquela pessoa não vai na igreja, aquela pessoa nem é cristã, tem uma vida melhor do que a minha. Sabe por que elas murmuram, elas criticam Deus? Porque as pessoas são loucas. As pessoas são loucas, e se você continuar como louco, você não será salvo. Você não será salvo. Jesus ele passou neste solo terrestre. Ele viveu uma vida de prudência. Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo, mas ele venceu. Ele passou pelos testes terríveis que o Espírito de Deus permitiu com que ele passasse, mas ele não pecou. José, quando foi assediado pela mulher de Potifar, no livro de Gênesis, capítulo número 39, que fala sobre a tentação de José, quando a mulher do seu Senhor queria dormir com ele, ele falou que faria eu esse tremendo mal e pecaria contra o meu Deus. José, ele tinha um azeite. Quando a pessoa tem o azeite, quando a pessoa tem o Espírito Santo, quando lhe aparece uma oferta indecente, uma oferta de cometer erro, ele rejeita, ele abandona. Ele abandona. Você vê que as loucas, o maior desejo delas é de viver a vida, é de desfrutar dos prazeres. Não importa o que está a fazer, mal ou bem, eles não querem saber. Mas quem tem o azeite, ele se questiona e ele fala: eu não vou fazer porque eu estou à espera do meu noivo. Amém? Espero que essa terceira parte que nós vimos hoje sobre a parábola das 10 virgens, que tem como tema porque as virgens loucas viviam sem azeite, que são loucas, segundo o que vimos com o azeite, o Espírito significa o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos ajuda a refletir. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por me usares, por ministrares por intermédio de mim, que a tua palavra ela possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça, e ajudar ela a se posicionar e entregar a vida a Cristo Jesus. Eu tenho que louvar e agradecer.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você acredita como missionário, glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, você tem que se examinar se você é uma virgem louca, se você é uma virgem potente. Se você não tem o azeite que é o Espírito Santo, você é louco. Mas se você tem, quem tem o Espírito Santo quer mais. Amém? Desejo a todos vocês um bom final de semana. Deus estar com vocês na quarta parte dessa série de mensagens sobre a parábola das 10 virgens. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.